Bom dia! Oi, Taizinha! Gente, tô dando um tempinho para ver se vai entrar mais gente. Uma pessoa tentando me ligar aqui agora. Gente, eu tô aqui para deixar um recadinho para vocês. Se eu fosse fazer lá nos stories, ia demorar muito, porque daí é só um videozinho curto e eles já me cortam, né? Então eu resolvi fazer isso aqui para deixar gravado para depois você estar compartilhando com as outras meninas. Eu tô lendo esse livro aqui, vou pôr aqui de pertinho, ó. Ele é o Manual da Garota Cacheada. Ele é o livro da Lohane, ela é uma inglesa, foi ela que criou o método Low Pool e No Pool. E ela tem a marca Deva Cooler, que a gente conhece aqui no Brasil, foi iniciada lá, eles têm um salão, ela é sócia e tal. E ela tem uma linguagem muito peculiar nesse livro. E aí ontem eu tava lendo e eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu vou compartilhar. Só que ontem eu não estava em casa e lá onde eu estava não tinha internet. Então eu falei, amanhã cedo eu vou fazer um devocional com as meninas e vou compartilhar isso. Aí eu vou ler uma parte aqui que eu li ontem que falou muito comigo nessa leitura. Então eu vou ler e aí durante a leitura eu vou estar colocando alguns pontos de vista meu. Então a parte que começa assim: em vez de trabalhar, aqui ela tá falando dos cabeleireiros tradicionais. Em vez de trabalhar com os cachos e a textura natural do cabelo, eles foram treinados a alisá-los, o que leva menos de 30 minutos para alisar, que é o tempo que a gente faz uma escova, e em cerca de 20 segundos para desfazer se estiver com tempo úmido ou chovendo. Então, aqui eu fiz uma reflexão, né? Às vezes as meninas chegam no salão e falam assim: eu aliso porque é mais fácil, eu aliso porque eu tenho pouco tempo. Gente, quanto tempo a gente perde alisando o cabelo, né? Eu tenho várias meninas que vai lá no salão que encontra comigo. Eu falo assim, meu, é muito tempo que se perde. Tá certo que o cabelo em si a gente vai perder um tempo pra tá arrumando ele todo dia. Só que quando você faz uma coisa que vai contra o teu natural, eu acho que cabe a gente parar pra pensar se tá tendo uma satisfação. Eu não sou contra alisamentos. Se você alisa o cabelo e você é feliz com isso, se o tempo que você gasta você tá feliz com ele, seja feliz assim. Mas tem muitas meninas, igual teve uma que foi fazer uma avaliação comigo essa semana, que ela falou de já ter que a pessoa fez um teste de mecha, o cabelo dela caiu, dela ter ferida na cabeça, de toda vez que fazer ela ter um incômodo do couro cabeludo ficar descamando e ficar saindo aquelas casquinhas e ficar coçando, e o incômodo da fumaça. E então, assim, se fosse uma coisa natural e saudável, não teria tantas reclamações, não teria tanta gente procurando para voltar aos cachos. Gente, se você estiver me ouvindo, manda um joinha pra mim, que o som tá saindo bem. Eu coloquei o fone de ouvido pra mim não precisar, que eu não fiquei segurando o celular. Então, assim, são N coisas que eu ouço, né, de reclamação. E aí, continuando a leitura do livro, ela fala assim: aproximadamente 65% das mulheres, talvez mais, têm cabelos cacheados ou ondulados. Aí aqui tem um testezinho que a gente consegue fazer nas próximas páginas do livro, né, para saber em relação a isso. E aí, mas muitas ainda não sabem cuidar adequadamente dos seus fios, ou pior, fingem que tem cabelo liso. Então isso é uma realidade, por quê? Porque foi imposta pela sociedade que quem tem o cabelo liso é uma pessoa mais bonita, é uma pessoa mais prática, é uma pessoa que não perde tempo com a vida e N coisas acontecem por causa que a pessoa tem um cabelo liso. Isso não é uma realidade. A cacheada, ela também tem um cabelo bonito. E como 65% das mulheres têm o cabelo cacheado, é por isso que o alisamento ainda é um fator muito grande. Porque como isso foi imposto,
Então, o alisamento ele foi adquirido por muitas mulheres. Se a maioria tivesse o cabelo liso, isso não seria um índice tão alto, né? Não seria uma porcentagem tão alta. Então, quer dizer assim que cada 10 mulheres, não sei, que a gente vê com o cabelo liso, uma ou duas é natural, o restante é tudo alisamento. E fora as que são lisas e ainda fazem o procedimento para o cabelo ficar mais liso ainda, né? Aí depois, continuando. As garotas cacheadas precisam abandonar as armas de destruição. O vídeo foi pausado, voltou. Voltou aí para vocês, meninas? Manda um joinha aí para mim. As garotas cacheadas precisam abandonar as armas de destruição capilar em massa, como secadores, olha a linguagem que ela usa aqui, né? Que fritam o cabelo, chapinhas, shampoos cheios de detergente e alisadores e apliques. Porque tudo isso que as pessoas fazem no cabelo, realmente, um secador demais, muito quente ali, uma escova, isso tudo frita o cabelo. É a mesma coisa que você colocar uma gordura na pele, o que vai fazer? Vai queimar. Se a gente põe o dedo na chapinha quando ela tá ligada, a gente queima. E isso tá queimando o cabelo. Aí ela diz assim: estou tentando ajudar vocês, as garotas cacheadas de todo mundo, com este livro, através de seminários para cabeleireiros, ensinando a cortar cabelos cacheados através do meu trabalho. Porque realmente são poucos os cabeleireiros que se empenham e que tem essa mão para o corte cacheado, que é um corte diferente. Não adianta cortar o cabelo cacheado como se fosse um cabelo liso. Às vezes, na maioria das vezes, corta molhado com o mesmo ângulo, né, para o cabelo liso. E não funciona dessa maneira. Então, a gente tem que treinar os novos cabeleireiros que estão vindo a lidar com os dois tipos de cabelo. Porque quando eu fiz o meu curso mesmo, a primeira coisa que a gente aprendeu foi alisar cabelo. Vamos fazer progressivo, vamos fazer selagem, o corte veio depois. E hoje a gente tem que ensinar o que é uma fibra capilar, o que é um cuidado, o que é fazer um tratamento e depois ensinar as outras coisas. Para quê? Para que não ficar uma mente fechada somente em alisamento, alisamento. Não é todo mundo que quer alisar o cabelo, não é todo mundo que tem o cabelo liso, né? Tem que abrir esse leque através do meu trabalho. Ela é proprietária do Salão Deva, né? Aqui ela fala, e do Deva Spa, aonde estimulamos as clientes a aceitar o próprio cabelo, a amar o que possuem sempre e aproveitando ao máximo. Em outras palavras, a endireitar a cabeça em vez do cabelo. Gente, para tudo nisso aqui. Realmente é isso. Quando as clientes chegam em mim para que elas estão vindo da transição, é a cabeça que tem que mudar. O cabelo tá ali. É só deixar crescer, é só vir. Aí a cabeça tem a dificuldade de aceitar o novo cabelo, de aceitar de cortar aquele cabelo e deixar ele curto para crescer saudável. O que os outros vai pensar. Reconectando, acho que a internet aqui hoje tá meio pimba. O que o marido vai pensar, porque não sei o quê. Então, assim, tudo começa na cabeça. E aí eu tenho que conversar com elas e falar assim: como que você se vê, como que você pensa que vai ser esse cabelo, e que nananã. E aí eu tenho que trabalhar isso. Não é simplesmente falar assim: vamos deixar esse cabelo crescer. Não, é você trabalhar o psicológico, você dar um apoio, tem todo um leque que se abre, né, em relação a isso. Por quê? Porque é a imagem, e aonde a gente chega, a nossa imagem chega junto. Aí, continuando a leitura. Após tantos anos sofrendo e sendo desafiada pelo que era visto como cabelo rebelde, aprendi que vale a pena lutar pelos cachos, porque ela era de uma família grande, os irmãos delas tudo teve o cabelo liso e ela foi a única que teve o cabelo cacheado. E ela sofria muito com isso, até que ela resolveu um dia, mesmo sofrendo, né, deixar o alisamento de lado. E aí foi onde ela se engajou a trabalhar com o cabelo e a conquistar esse cabelo também com outras pessoas.
Espero que este livro possa mudar sua forma de lidar com seu cabelo cacheado. Nele você vai encontrar um guia completo dos cachos, como suas origens, potenciais e necessidades. Também vai aprender de um jeito radical e lógico de cuidar do seu tipo específico de cacho e cultivar a forma natural dele, como limpar, condicionar e pentear o cabelo e ter um corte respeitável em vez de fazer com que ele seja fatiado. Olha outra linguagem aqui que ela usa. Em vez de ser enfatiado, entalhado e massacrado. Por quê? Porque às vezes você vai num cabeleireiro que ele não sabe cortar o teu cabelo. Então aqui ela usa esse termo, né, que vai ser fatiado, entalhado e massacrado. Por quê? Porque quando o cabeleireiro não sabe lidar com o teu tipo de cabelo, ele vai fazer coisas que não é pro seu cabelo. E daí é onde você não vai gostar do teu corte, não vai ficar um cacho bonito. Ele não vai te ensinar a cuidar do cacho, não vai saber finalizar para você sair bonita, né, e plena do salão. Você vai usar os seus cachos com orgulho todos os dias, eu prometo. Isso vai mudar a sua vida. Então, enrosque-se neste livro. Desculpa. Aqui a internet tá caindo um pouquinho, mas eu acho que tá conseguindo. Vocês estão conseguindo interagir? Estão me ouvindo? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, de quanto tempo a gente perde com coisas desnecessárias, né? E aí ontem no meu devocional eu tava lendo Eclesiastes 11, e aí eu vou ler um versículo aqui para vocês que fala assim, ó. O 7. Como é agradável a luz do dia, como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas, mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Então, quando eu li isso daqui, eu falei assim, gente, como que uma coisa liga a outra, né? Quanto tempo a gente perde da vida não sendo a gente mesmo? Quanto tempo a gente perde da vida sem fazer aquilo que a gente gosta? Quanto tempo a gente perde da vida buscando coisas desnecessárias, né? E a própria palavra de Deus, aqui nesse versículo, já fala, né? Que a gente vai viver um tempo, porém a gente vai passar muito mais tempo morto do que vivo. Então, o que que você está fazendo no teu tempo de vivência? O que que você está fazendo para deixar um legado? Você vai ser lembrado por quê e por quem nessa terra? Quanto tempo você tem gastado com coisas poucas, né? Então, assim, uma coisa totalmente com a junção uma da outra, porque assim, a gente vive aqui, né, a gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar um banho para ficar cheirosinho, a gente precisa se cuidar. E em relação a isso, a gente perde um tempo. Às vezes, a gente foca muito mais em uma coisa do que em outras. E aí, quanto tempo você perde falando uma palavra amiga para uma pessoa? Quanto tempo você perde orando, que não é no caso, não é perder, né? É investir. Quanto tempo você passa investindo na vida de outras pessoas, orando por elas, falando uma palavra amiga, mandando um bom dia, uma mensagem, oi, lembrei de você, ou eu quero orar por você, como você está, passar na rua e dar um sorriso para uma pessoa e dar a devida importância para tudo aquilo que é necessário, né? Então eu acho que assim, é um momento da gente refletir esse tempo que a gente está passando agora, né? Essa pandemia onde muitas pessoas estão dentro de casa, trabalhando dentro de casa, estando ali focado. E aí é um momento assim da gente refletir o que que a gente está fazendo, o que que até hoje eu fiz para mudar a vida do próximo, né? O que que eu não fiz ainda que eu posso fazer agora, né? Eu tô aqui falando para vocês, por quê? Porque eu quero fazer algo diferente, eu quero mudar. Pode ser que tenha ninguém agora que ali o número que aparece nunca é o número que está atualizado. Pode ser que tenha ninguém aqui me ouvindo, mas eu vou deixar essa live salva para que outras pessoas vejam, para que vocês possam compartilhar e para que vocês possam refletir. O meu primeiro passo eu tô dando. E você? Qual que vai ser o seu primeiro passo, né?
para tentar mudar alguma coisinha que seja, que uma pessoa que mude com o que eu tô dizendo e que depois lá na frente ela mude outra, já é alguma coisa. Pelo menos eu já tive um início. E se eu começo hoje e mudo uma, e amanhã eu posso mudar duas, e depois de amanhã eu mudo três, e depois eu mudo uma de novo, não tem problema. Mas que daí essa uma reflete uma outra, ou continua refletindo nela por muito tempo, até que ela consiga evoluir para refletir em outra, e que a gente possa transbordar coisas boas, né? Refletir aquilo que a gente vai transbordar, procurar o amor de Deus em todas as coisas. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Não quero me alongar muito, né? Para depois as pessoas conseguirem ver rapidinho isso. E eu vou encerrar agora e vou deixar salvo para você estar compartilhando, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.